JRC 2904 no modo comparador. E aí pessoal, tudo certo? Estamos nós aqui de novo, mostrando mais um projeto e um protótipo que está em andamento aqui na nossa bancada. E aqui eu tô com uma placa ilhada já com o início do projeto aqui já, para entrar em fabricação, né? Para mim fazer um teste e ver se vai aprovar o sistema, mas pelo teste de bancada aqui é certeza que vai aprovar. Eu tô com canal 1 do osciloscópio com 5.45 volts, regulado, estabilizado. Pode fazer chuva ou sol, ele não vai variar essa tensão. Tensão de entrada aqui, 30 volts. De entrada, é a entrada da placa que sai do meu transformador, né? Transformador de aproximadamente 30 mais 30, depois de retificado. Aqui eu tenho um amplificador operacional, diodo de retificação, um MOSFET aqui no fundo, dois capacitores pequenos, um mais grande aqui para carga, né? Outro na entrada aqui um pouco menor. Tá pequeno, tá mal dimensionado, mas é o que temos aí. Bom, vamos lá pro teste. O que acontece quando eu drenar em torno de 1,5 ampere, 2 amperes? Eu tenho um resistor aqui de 4K7 por 10 watts. E daí mais esse resistor de 100 ohms ligado. Tem mais essa lâmpada aqui ainda. E mais o consumo do MOSFET, né, que queima um pouco de energia. Fico olhando ali a saída estabilizada, que eu regulei em 5.45, né, na fonte ajustável. Quando eu ligo a carga aqui, o que vai acontecer? A saída perfeita, 5.45, não variou nada. Olha a tensão da entrada, o transformador não aguenta. Olha só quanto cai a tensão do transformador e mesmo assim a saída não muda nada, ó, estabilizada. Ó, ligando e desligando. Ligado, desligado. Mais uma vez. E olha o ripple que acontece aí, principalmente na entrada. Tá, vamos lá explicar mais a segunda etapa aqui, que é a etapa do ajuste. Então, meus amigos, vamos à parte teórica aqui do nosso projeto, né, de regulador de tensão para fonte ajustável. Falando aqui sobre o operacional que eu vou utilizar, né, é um JRC 2904D. Ele é um operacional de uso comum aí. Tem que observar uma coisa que não é todos os amplificadores operacionais que servem, né? Tem que ser um amplificador operacional que consiga trabalhar como comparador. Esse eu posso falar mais em outro vídeo ainda. Enfim, esse operacional em questão que eu estou usando, a alimentação mais VCC seria aqui, né, no pino 8, em 32 volts da fonte. Ele, no datasheet ele aceita trabalhar até 32. O pino 4 é o GND que vai ligado aqui ao terno. Como é que está funcionando aqui então? Foi uma sacada muito genial e legal que eu tive aqui. Eu peguei uma amostra aqui do GND, passando por um resistor de 10K, porque a porta não inversora do operacional ela tem uma alta impedância, ela não drena corrente, né? Então um resistor de 10K para apenas ter uma amostra de sinal que já é suficiente. E esse LED aqui, meus amigos, ele não vai ligar, ele não vai nem perto de ligar. E ele apenas está aqui referenciado ao GND para mim ter uma referência de tensão nessa porta não inversora do operacional. O que acontece é que eu tenho uma amostra aqui de aproximadamente 2 volts, que é a tensão do LED. Chega a 1.95, 2 volts, a depender do LED que você vai utilizar, né? Então esse LED aqui, ele indica para a porta não inversora do operacional que eu tô com 2.1 volts, como exemplo, 2 volts, arredondando. Então aqui nessa porta não inversora vai ter 2 volts. O que o comparador faz quando ele está no modo comparador, né? Ele joga, se a porta não inversora ela tem tensão maior que a porta inversora, ele vai jogar estado ON na saída alta, ligado. Se a tensão na porta inversora for maior que a porta não inversora, a saída dele vai ser off, vai ser baixa, saída desligada. Então aqui na entrada não inversora, na entrada inversora, aliás, eu coloquei um divisor de tensão através de um potenciômetro de 100K. Pode ver, tem uma realimentação, ele pega aqui no source do MOSFET, né?
realimenta num lado no meu divisor de tensão, o outro lado está na terra, e aqui nesse divisor de tensão eu coleto uma amostra da tensão e jogo na porta inversora. Como é que funciona isso? Aqui a alimentação VCC entra no dreno do MOSFET e vai para a fonte, para a carga. O passo que acontece aqui é muito simples, meus amigos. O MOSFET ele vai chavear, né, para ter uma tensão na saída aqui. Porque digamos que quando no estado inicial, quando foi ligado, esse potenciômetro está no centro. A tensão que referencia com o LED aqui, ela está um pouco acima do que o estado inicial aqui, que vai ser 0 volts aqui, né? Porque ao alimentar o comparador, ele vai mandar uma tensão para as saídas aqui, né? Ele vai, por mais baixa que seja, ele vai mandar uma tensão aqui para as saídas, e daí esse LED aqui, ele vai drenar um pouquinho, o mínimo que seja dessa corrente, ele vai drenar e vai estabilizar aqui com uma tensão de 2 volts. Então a tensão aqui está um pouco mais baixa, né? A saída está mais alta, então ele vai ligar. E quando o operacional ligar com a saída on, ele vai jogar o VCC no gate do MOSFET, fazendo o MOSFET conduzir. O ideal, pessoal, seria colocar um resistor aqui entre o amplificador operacional e o MOSFET, para limitar um pouco a corrente de carga do capacitor interno do MOSFET, né? Outra coisa também é um resistor de pull down ali entre o gate e o terra. Eu não tive problema em acionar o MOSFET direto assim, mas se você quiser, você pode colocar um Zener para ajustar a tensão do amplificador operacional um pouco abaixo, e além disso colocar os resistores, né, no gate. Chaveou o MOSFET, ele vai jogar a tensão mais VCC aqui para o source dele, né, para carga. Quando essa tensão aqui, ela volta aqui, né, realimenta na entrada inversora. Quando essa tensão aqui através desse divisor querer ficar muito alta, ela vai ficar acima da tensão de referência nesse LED. Quando ela ficar acima da tensão de referência, que é uma tensão fixa, estabilizada pelo LED, que é a tensão do LED, então a tensão da porta inversora vai ser maior que a tensão da porta não inversora. Então o comparador vai desligar, a saída dele vai vir a off, né? Vai vir abaixo. E a partir do momento que ele desligar, que ele começar a parar de conduzir, a tensão na saída vai querer baixar. Quando a tensão querer baixar novamente, ele envia o sinal aqui, realimenta na entrada inversora, e ele vai dizer aqui na entrada inversora que a tensão agora está abaixo da referência na entrada não inversora. O que acontece é que o amplificador operacional ele vai corrigir isso acionando novamente a saída. Como ele é muito sensível, ele tem um ganho muito alto, qualquer diferença de tensão aqui que tiver nessa parte aqui na saída, ele já vai realimentar e vai fazer o comparador chavear ou não. Eu montei, ficou muito bom. Muito simples, 6 componentes e uma qualidade excelente aí. Ó, baixando a tensão. O mínimo que baixou agora nesse caso, né? Ele chega a baixar para 2 volts. Ali, ó, 1.92, isso aí. Subindo. Vamos começar a subir aqui. Ó, tô atuando no potenciômetro, hein? Deixa eu aumentar a escala aqui que não dá pra ver nada agora mais. $12 volts na saída. Entrada 26. O meu transformador começou a roncar. Eu tô com 19 volts na saída e 23 na entrada. Nessa situação é o máximo que eu consegui chegar, né? Ó, no ripple da entrada já não tá legal, né? Vamos ver aqui. Saída, ver se tem ripple. Praticamente nada de ripple, hein? A saída tá zerada mesmo. E já a entrada, né? Feio o negócio. Você pode ver que mesmo com o ripple na entrada, a saída mantém estabilizada. Pessoal, só complementando aqui. Por que embora tenha tensão de ripple, né, na entrada de alimentação, a minha tensão não varia na saída? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Exatamente porque essa referência aqui do LED com esse resistor de 10K está referenciada ao GND.
Então eu pego a diferença de potencial entre a entrada não inversora e o GND. A referência, que eu estou pegando o sinal da saída, ela está referenciada ao GND. Então aqui eu também pego a diferença de potencial, né, referenciada ao GND. Mesmo que aqui a parte de cima do meu sinal que entra de 32 volts ela caia para 15 volts, se eu tiver regulado 10 na saída, descontando um pouco que os componentes esse aqui consomem, né, em torno aí de 1.5 a 2 volts, o meu MOSFET tem uma queda de 0.7 volts. Então, embora tenha essa diferença aí de 15 volts às vezes na entrada, a minha saída consegue estabilizar, porque eu estou pegando a diferença de potencial entre a entrada no inversor e o terra. Por isso que eu já referenciei ela com 2 volts aqui, na parte mais inferior da tensão. E aqui na saída também, eu referencio a saída ao GND. Então, como eu referencio ela na parte inferior, por mais que a tensão acima, tudo que tiver acima da tensão que eu estou tendo na saída aqui, variar não tem problema. A menos que essa tensão de entrada tipo chegue ali a 3 volts talvez, em torno de 3 volts acima da tensão de saída, né? Aí já começa a ter ripple, já começa a ter variação. Antes disso a tensão estabiliza bem. 12.3 volts na saída, 28 na entrada. O que acontece se eu desconectar as cargas? Ó, 100 ohms e mais a lâmpada, né, de 12 volts por 5 watts, segundo Shopee falou. Desconectei a carga de 100 ohms. Saída em 12.3 ainda. Desconectar a lâmpada. Saída em 12.3, galera. Isso aí é incrível. Isso é incrível. Amplificador operacional 2904D. JRC 2904. No modo comparador. Estabilidade total. MOSFET IRFZ44N. Sucata retirada de módulo aí. Perfeição de ajuste na fonte. Beleza? Até a próxima.